Bom, na aula anterior, a gente falou muito sobre gestão da mudança, que basicamente é o estado atual versus o estado desejado, e 5 fatores que fazem isso acontecer. Mas agora eu quero fazer uma provocação com você, dono, especificamente. Entre nós aqui, o que de fato você quer da vida? Qual é a mudança que você, como dono, espera para você mesmo quando você se olha no espelho? Essa é uma pergunta que eu faço o tempo todo para mim como empresário, e eu já percebi que eu caí em diversas ciladas ao longo desses 20 anos, principalmente nos últimos 10, quando eu deixei o mercado corporativo e como executivo para de fato trabalhar dono do meu próprio caminho. E esse caminho não é fácil, exige um autoconhecimento constante, mas para que a gente possa ser pragmático e direto ao ponto em relação às empresas que aqui estamos falando, a construção do dono como empresário, eu vou trazer para vocês aqui, para você, uma teoria que muitos não gostam. Uma teoria baseada no livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, mas que deixa de uma forma muito clara qual é o nosso papel dentro da construção de patrimônio, seja o patrimônio da empresa, seja o patrimônio pessoal. É uma matriz muito simples que eu tomei a liberdade de fazer uma adaptação que parte do princípio que existe de um lado drenos de liberdade e de outro lado fontes de liberdade. A nossa jornada como empresário geralmente acontece buscando esse lado aqui, que é o mundo ideal. O dono. Nós buscamos ser donos de empresa. Para quê? Porque o dono, ele vislumbra no final do dia um sistema que ele vai criar que seja capaz de fazer com que esse sistema trabalhe para ele. Ninguém nasce, depois que toma consciência, com uma empresa que busca ficar na cadeira o tempo todo dessa empresa. Ele busca formar pessoas, desenvolver processos, automatizações, que vão tornando essa operacionalização do dono irrelevante para o negócio. Então, este é o cenário ideal. Os grandes empresários, sejam eles brasileiros ou não, eles acabam muitas vezes criando outras empresas ao redor daquela primeira empresa bem-sucedida. E essa primeira empresa bem-sucedida, ela passou por um ciclo completo, um ciclo de construção do zero, de transformação, ou seja, otimização daquela ideia original que deu certo. Muitas vezes, para acelerar o crescimento, esse empresário foi comprando outras empresas, até o momento que ele ficou robusto o suficiente para tomar a decisão de sair da operação, subir para o conselho, virar um presidente de conselho, profissionalizar a sua gestão e delegar toda a operacionalização, seja para herdeiros, no caso de empresas familiares, seja para uma profissionalização completa da gestão. E à medida que esse patrimônio vai gerando dividendos, ou muitas vezes o tão sonhado evento de liquidez, quando você pensa em empresas listadas em bolsa, a gente está falando que esse dono, no final do dia, abriu um pedaço da sua participação para que outras empresas participassem desse projeto maior, que é a empresa, e ele, através dessa liquidez, vai fazendo a multiplicação do seu patrimônio. Esses donos bem-sucedidos que vão até o final da jornada, eles entram num outro caminho, um caminho também de investidor. Esse caminho de investidor é tão simples quanto fazer o dinheiro trabalhar para você, a renda passiva. O empresário, ele tem muita dificuldade de entender que ele também pode ser um investidor, quando ele cria fontes de liquidez, seja através dos dividendos, ou seja através da venda da participação das suas empresas, ele vai criar novas avenidas para que esse patrimônio possa perdurar. É assim que nasce, por exemplo, a indústria dos family offices, onde existem gestores profissionais trabalhando para esses donos de empresa, esses empreendedores que já tiveram liquidez, possam proteger o seu patrimônio e investir em novas. A indústria de capital de risco, Venture Capital, por exemplo, ela nasceu à luz dessa reciclagem completa do capital de uma vida empresarial. Empreendedores maduros que se tornaram empresários, venderam as suas empresas, passaram a investir como minoritários em outras empresas,
O investidor anjo, por exemplo, é essa figura. Ou também o investidor em bolsa, que coloca ações ali para fazer a coisa acontecer. Desses dois lados, a gente enxerga que existe de fato fontes de liberdade onde o seu tempo é colocado em favor daquilo que você quer fazer. Você de fato criou caminhos e rotas para você ser dono do próprio caminho e não virar refém da tua empresa. Por outro lado, a gente tem os drenos de liberdade. Não significa que são bons nem ruins. Significa que você talvez não esteja utilizando o seu tempo da maneira mais inteligente ou delegando tarefas as quais você não é a melhor pessoa para fazer para outras pessoas. Existem oportunidades de melhoria aqui. Nesse quadrante, a gente está falando dos autônomos, que são os profissionais que trabalham por conta própria, os profissionais liberais, que não criaram um mínimo de estrutura organizacional, então tudo da empresa depende dele. Muitas vezes, o patrimônio pessoal é confundido com o patrimônio da empresa. Muitas vezes você está usando a sua empresa para pagar as contas da casa. E com isso, você não consegue tirar férias, você não consegue pensar no futuro, porque a sua agenda está sempre lotada, você não tem um mínimo de administração de agenda, os seus sistemas são muito precários, então você não consegue sair dessa roda, onde você basicamente vive para trabalhar e não tem tempo para pensar numa estruturação maior. E também temos a figura do empregado, que pode ser um executivo, é aquela pessoa que trabalha com horário pré-determinado, recebe um salário, tem às vezes alguns incentivos de remuneração variável, mas está confortável muitas vezes com essa situação e não pretende sair dessa situação tão cedo. Geralmente são pessoas que têm o valor da segurança muito mais forte do que o valor da liberdade. E quando isso acontece, é interessante também porque existem pessoas que vão precisar tocar os negócios. Se você conseguir trazer pessoas que gostam de segurança e que saibam executar processos com uma maestria muito maior do que você como dono pode fazer uma parceria incrível com bons empregados, bons executivos, para que os negócios possam ser perenes. Os incentivos vão estar sendo alinhados e a mudança vai acontecer. O grande problema que existe para donos de empresa é quando você deseja ser dono, mas você está como empregado da própria empresa. O empregado da própria empresa é aquele empresário que ainda depende totalmente do seu prolabore, onde as margens de lucro da corporação não são suficientes para gerar dividendos para os seus sócios, todo mundo trabalha ali como empregado, e esse talvez seja o pior dos cenários. Eu tenho uma triste notícia para dizer para você. Você está tomando todos os riscos de um empresário sem levar os retornos de um empresário. Você está trabalhando para você mesmo sem coletar lucros. Então, no final do dia, o grande trabalho que um dono de empresa tem que fazer é um estado, uma gestão da mudança para que ele saia de empregado para ser dono, que ele saia de autônomo para ser dono, fazendo uma transformação. Hoje em dia, na era da inteligência artificial, é possível automatizar processos, criar força de venda sem a necessidade de tantas pessoas, melhorar as tuas margens. Para quê? Para que você saia daqui do pró-labore e você coloque mais peso em dividendos, mais peso em evento de liquidez, que você possa vender a sua empresa depois de um tempo, um pedaço do seu equity. E a partir disso, você vai deixar a sua empresa perene, você como um dono, colocando os seus colaboradores, os seus sócios na mesma trilha de crescimento e prosperidade, e quem sabe até parte desse lucro vire novos investimentos e você possa, inclusive, plantar novos negócios para você, para sua família, para as pessoas que você acredita que possam melhorar ainda mais o ambiente empreendedor do Brasil. Afinal, dono, o que você quer da vida?